No programa de hoje nós queremos falar sobre um dos erros muito comuns quando se faz a interpretação da Bíblia. E esse erro deve ser evitado. É a interpretação errônea da passagem. Eu quero mostrar para vocês uma das passagens que se interpreta mais comumente de maneira errada. Está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33, que é uma parábola pequena, talvez seja a menor parábola da Bíblia, que é a parábola do fermento. Diz lá Mateus 13, 33, outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Pois bem, se interpreta de maneira errônea essa passagem. É chamada passagem da parábola. Vamos ver como é que interpretam essa parábola do fermento. Dizem que a mulher é a igreja que põe o fermento, e o fermento é o evangelho, em 3 medidas de farinha, que representa um mundo. Então, a igreja põe o evangelho e introduz esse evangelho no mundo. Com essa interpretação, nós não podemos concordar, pela seguinte razão. O evangelho é chamado de boas novas. Logo, se é boas novas, o evangelho é uma coisa boa. E o fermento representa coisa ruim, coisa má. O fermento, como usado nas Escrituras, é alguma coisa má que deve ser evitada. Então, como é que em toda a Escritura o fermento representa uma coisa ruim, e exatamente apenas na parábola do fermento ele vai representar coisa boa? É uma incoerência nisso. Ou o fermento é bom ou o fermento é ruim. Se o fermento é ruim, como diz as Escrituras, ele nunca pode representar, simbolizar o evangelho, que é coisa boa. Vamos dar exemplo nas Escrituras. Uma regra de interpretação é que diz que a Escritura, ela se explica a si mesma. Então nós vemos lá em Êxodo 12, versículo 8 e 15 a 20, que nós vamos colocar na tela aí do computador, para você verificar isso. O fermento foi excluído das casas hebreias na noite da Páscoa, como também das ofertas de suave cheiro em todo o Velho Testamento. Então Deus mandou tirar o fermento de dentro da casa dos judeus. Êxodo 12, 8 diz assim, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ou seja, o pão que ia ser consumido pelas famílias judias, eles tinham que ser pão sem fermento. Não podia entrar em fermento na casa dos judeus no dia da comemoração da Páscoa, na noite de Páscoa. Eu vou continuar lendo no versículo 15 em diante. Por 7 dias comereis pães ázimos, ou seja, pão sem fermento. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Deus estava ministrando ao povo de Israel. Vocês vão ser libertados por mim. Vocês estão contaminados pelo fermento dos egípcios, deuses egípcios, doutrinas egípcias, ciência egípcia. Eu quero que vocês tirem todo esse fermento, tudo aquilo que foi incorporado na cultura de vocês durante o período de escravidão no Egito, durante o tempo que vocês passaram no Egito. Eu quero que vocês tirem todo esse fermento e voltem para a revelação que eu dei para Abraão, Isaque e Jacó. Tirem todo o fermento que vocês acrescentaram na cultura de vocês e na mente de vocês durante o período de escravidão no Egito. E ele continua no versículo 16. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação.
Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através das vossas gerações perpétua, por estatuto perpétuo. Então aqui nós vemos a recomendação de Deus. Vocês vão fazer uma festa comemorando a libertação de vocês, mas essa festa será de pão sem fermento. E continua o versículo 18. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, pães sem fermento, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães ázimos, pães sem fermento. Por quê? Porque fermento representa coisa ruim, representava coisa ruim no Antigo Testamento. E eles precisavam se livrar dessa coisa ruim, dessa doutrina, dessa cultura egípcia. Por isso Deus, ao exigir que eles festejassem a festa da Páscoa, também a festa sem fermento, tirasse todo tipo de fermento de dentro da casa deles. No Novo Testamento, Cristo não transforma o fermento em coisa boa. No Novo Testamento, Cristo refere-se ao fermento como símbolo de falsas doutrinas e hipocrisia dos fariseus, saduceus e herodianos. Vamos ler lá Marcos 8, 15 a 21. Versículo 15. E Jesus ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Que fermento de fariseus é esse? O fermento da hipocrisia, o fermento do legalismo, o fermento da religiosidade aparente, do fervor aparente, o fermento da arrogância, que era comum os fariseus mostrarem isso, porque eles se consideravam pessoas que tinham a revelação de Deus e por isso todos os outros que não eram fariseus eram inferiores a eles. Somente eles conheciam a verdade. Então, Jesus diz: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E quem representava o fermento de Herodes? O fermento da politicagem. Herodes era o rei dos judeus naquela época. Aparentemente ele reinava, na verdade, ele representava o povo opressor, os romanos. E para representar, ele usava da politicagem, ele fazia a política e mostrava obras para mostrar o quanto ele era bom. Por exemplo, a construção do templo de Jerusalém, na época de Jesus, era chamado Templo de Herodes. Por quê? Foi Herodes que construiu. Então o Herodes representa o braço político daquela época. E Jesus está dizendo: olha, cuidado com o fermento da politicagem no meio de vocês. Guardai-vos disso. E qual foi a resposta dos discípulos? O versículo 16. Pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. Eles não entenderam. Eles diziam: o que Jesus quer falar com isso? Nós não temos pães. Por que Jesus está falando de fermento? E Jesus sabia que essa parábola do fermento ia trazer problemas para a igreja. Muita gente não ia entender, como não estou entendendo hoje. E o versículo 17 diz assim: e Jesus, percebendo isso, disse-lhes: por que razoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Até hoje, pessoas têm o coração endurecido. Porque a parábola do fermento, a interpretação do fermento feito por Cristo, contradiz muitas práticas
no meio dos cristãos. E isso eles não querem entender. Tem o coração endurecido. Tem de olhos, não vedes, e tem de ouvidos, não ouvis. E não vos lembraste? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Responderam-lhe 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Responderam-lhe 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda. Lá em Mateus 16, versículo 11 a 12 e 12, Jesus diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora Jesus está falando no Evangelho de Mateus de 2 tipos de fermento: o fermento dos fariseus, que nós já explicamos o que representa, e o fermento dos saduceus. Qual é o fermento dos saduceus? Os saduceus eram as pessoas mais ricas e mais importantes lá de Israel. Eram os grandes empresários. Eles ocupavam lugares de destaque na sociedade israelense. E Jesus está dizendo, mas eles acreditavam apenas naquilo que lhe interessava. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles liam a Bíblia e pegavam na Bíblia só aquilo que interessava para eles. Aquilo que não interessava para eles, eles colocavam de lado. Eles relativizavam a verdade bíblica. A Bíblia para eles, a revelação de Deus não era absoluta. Então Jesus está dizendo, olha, se livrem desse fermento dos saduceus. Esse fermento em que aquele que é abençoado é somente aquele que é rico, aquele que ocupa uma posição na sociedade. Vocês devem se guardar desse fermento. Então entenderam o versículo 12, que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Agora eles entenderam. Capítulo 12, versículo 1 de Lucas. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas não só Jesus disse que o fermento é uma coisa ruim. Paulo, ele emprega o mesmo simbolismo para significar o fermento da maldade e da malícia, em contraste com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 6 a 8 diz assim: não é boa a vossa jactância. Eu fui olhar no dicionário o que significa a palavra jactância. E o dicionário diz assim: comportamento de quem age com arrogância, altivez. Paulo está dizendo, olha, tenham cuidado com arrogância, tenham cuidado com altivez. Continua o dicionário: ação ou hábito de se gabar, falar com jactância, falsa valentia e coragem, conduta da pessoa que faz alarde de uma coragem ou valentia que não possui. E eu fui também olhar o que é o contrário de jactância. O contrário de jactância é modéstia. Paulo está dizendo, cuidado com a jactância, vivam com modéstia, com simplicidade, com singeleza, com simpleza, com singelez. É isso que Paulo está dizendo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo está dizendo, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho. Ou seja, os coríntios, eles vinham de uma cultura pagã, e agora eles precisavam se livrar de tudo aquilo. Agora eles tinham que ter uma mente renovada. Muitos deles também eram judeus, vieram com aquela cultura judaica, cultura dos fariseus, cultura dos saduceus. E Paulo está dizendo, olha, tire o fermento velho do meio de vocês. E o versículo 8, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho,
nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos terminar interpretando de maneira correta a parábola do fermento. Quem é essa mulher? É a falsa religião. O que é que ela faz? Ela introduz de maneira que ninguém veja, não o evangelho, mas uma doutrina adulterada no meio dos homens. É isso que está acontecendo. Veja a história da igreja, veja como está a igreja evangélica hoje, cheia de fermentos. O evangelho deve ser pregado na sua simplicidade. Hoje não se prega mais o evangelho na sua simplicidade. As pessoas usam o evangelho é usado pelos falsos profetas para o seu próprio enriquecimento, para formar impérios, para eleger homens, para fazer politicagem dentro da igreja. Isso precisa ser expurgado. Paulo diz assim: expurgai o fermento velho. Paulo diz assim, Jesus disse, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento dos herodianos, do fermento dos saduceus. É hora de voltar à simplicidade do evangelho, porque o evangelho na sua simplicidade é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, quando falou da parábola do fermento, ele está dizendo para nós da igreja do século 21, cuidado, livrai-vos dessa falsa doutrina, dessa falsa religião, voltai à simplicidade do evangelho. Que Deus nos abençoe. Quero convidar vocês para escutar na rádio web da Comunidade Evangélica Eterna Aliança. Está o endereço aí na tela. Todos os dias, às 8 horas da manhã, às 18 horas e às 22 horas, quando eu prego a palavra de Deus e o Evangelho na sua simplicidade, sem esses penduricalhos que muita gente colocou e que tem tornado o Evangelho eficaz. Um Evangelho que não transforma a vida. Um Evangelho que não traz salvação. Um Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho, mas é um Evangelho que está permeado de uma doutrina que fala mais ao ego do homem do que ao seu coração. Que Deus nos abençoe.